Grandes coisas fez o Senhor, por isso estamos alegres, amém? Queria que você orasse por alguém, para que Deus pudesse estar abençoando a vida dele nessa manhã, e que você fosse um canal para estar pedindo para que o Senhor possa falar ao coração dele ou dela, amém? Pai, nós te agradecemos por hoje, te agradecemos pelo teu amor, te agradecemos pelo teu cuidado. Estamos aqui porque te amamos, estamos aqui porque queremos te conhecer mais, Senhor. Estamos aqui porque queremos ser transformados, estamos aqui porque queremos parecer mais contigo, como nós cantamos, papai. Por isso fala aos nossos corações nessa manhã, Senhor. Nos abençoe, Senhor, nos abençoe através da tua palavra, Senhor. Abençoe a vida desse meu irmão, dessa minha irmã. Toca no coração dele, Senhor, que venha o renovo, que venha o refrigério, que venha a palavra de vida, trazendo vida sobre a sua casa, papai, em nome de Jesus. Que venha a cura, que venha a libertação, que venha a transformação, papai, em nome de Jesus, Senhor. Nós pedimos, abençoe, e abençoe muito, papai, para a honra e glória do teu santo nome. É o que nós pedimos, nós desejamos, papai, em nome de Jesus. Amém e amém, aleluia. Quando você está lendo um trecho, abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 13, a partir do verso 1 até o verso 23. Amém? A palavra de Deus, o Evangelho de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, Evangelho de Mateus capítulo 13, a partir do verso 1 até o versículo 23. Respira fundo aí e vamos lá. Se todos podem acompanhar, se não, encoste alguém do lado, se alguém não puder acompanhar. Não deixe ninguém sem acompanhar a leitura. Olha a pessoa do seu lado. Amém? Diz assim a palavra de Deus no Evangelho de Mateus capítulo 13, a partir do verso 1. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar. E grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Continuando. Então os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? Ao que Jesus respondeu: porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isso não é concedido, pois ao que tem, mais será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso falo com eles por meio de parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Assim neles se cumpre a profecia de Isaías: ouvindo vocês ouvirão, e de modo nenhum entenderão; vendo, vocês verão, e de modo nenhum perceberão, porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, e entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, são os olhos de vocês, porque veem, e bem-aventurados são os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois em verdade lhes digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração.
e este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende, e este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Amém? Senhor, essa é a tua palavra, ela é boa, ela é verdadeira, ela é eficaz. Ela serve para o nosso ensino, para a nossa instrução, para a nossa repreensão, para a nossa correção, mas ela principalmente serve para ser gerado fé em nossos corações, Senhor. Que através, Pai, de ouvirmos a Tua palavra, Senhor, possamos, Pai, ter a fé, Senhor, Pai, fortalecida em nossos corações, para que possamos compreender e, Deus, vivenciar as Tuas promessas, vivenciar, Senhor, as Suas direções, Papai, para que sejamos mais parecidos, Papai, e possamos expandir o Teu reino, Senhor, possamos viver as Tuas promessas, Senhor. Por isso eu te falo, nos abençoe e nos abençoe muito através da Tua palavra. É o que eu te peço e te agradeço, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se assentar. Amém. Ontem nós tivemos ali volta de mais de 60 pastores, teve um retiro de pastores, né, lá em Ramanaco, todos os pastores da missão. A gente está ministrando ali, mas principalmente ser ministrado, e foi muito gostoso, né? Foram ministrações assim pontuais para as nossas vidas, para que aqueles a qual Deus tem colocado como anjo da igreja, que estão ali uma responsabilidade, possam estar ali fortalecidos para levarem o povo, a igreja do Senhor, a estarem vivendo as promessas e principalmente estarem expandindo, né, em suas vidas, tudo aquilo que Deus tem determinado. Amém? E é por isso que a gente vai estar fazendo semana que vem um retiro para líderes, para todos aqueles que servem, tá? Para todos os obreiros. Você servindo na igreja, você está apto a estar participando, tá? É necessário só que você faça a inscrição pelo aplicativo. Se você não tem aplicativo, baixe o aplicativo, se inscreva, tá? Para que você possa estar participando. Não tem custo nenhum. Depois a pastora, acho que no final vai estar explicando como vai estar fazendo, tá? Mas não deixe de participar. Tá, é o primeiro mês onde a gente vai estar alinhando, onde a gente vai estar sendo ministrado, fortalecido, para que a gente possa seguir esse ano certeiro, olhando para o alvo e prosseguindo para lá, para que a gente possa viver as promessas. Amém? É engraçado que no livro de Mateus, somente Mateus escreve pelo menos 3 vezes: quem tem ouvidos ouça. Quando a gente lê isso é meio estranho, né? Mas no ouvido não é para ouvir? Sim e não. Minha mãe falava que às vezes tinha gente que tinha ouvido a orelha para ficar de enfeite só, né? E ela me chamava a atenção, falava: sua orelha não é para só o professor ficar puxando, né? Eu falei: não, graças a Deus isso nunca aconteceu. Mas por que essa expressão? Pergunto para vocês todos que estão aqui, prestem atenção para mim, olhe para mim agora. Todo mundo entendeu o que a Carol veio dizer aqui? Se eu pedisse para qualquer pessoa aleatoriamente aqui que ouviu, falar, só fala o que ela falou, o que ela vai testemunhar aqui? Que ela ganhou um carro, ela ganhou uma casa, ela foi curada, ou o que aconteceu na vida dela? Se eu perguntar para qualquer pessoa aqui, ela vai fazer igual a profeta. Se eu perguntar para todo mundo, tem alguém que não ouviu, porque talvez não prestou atenção, ou talvez estava focado em outra coisa? Tem alguém? Talvez possa ter alguém que não prestou atenção. E aí, tá vendo? Por causa de situações, entende? Então você não sabe, amém? Agora pergunta se fosse uma prova, e eu teria que chamar o Michel para vir aqui replicar o que foi falado. Ele não saberia. Talvez ainda não deu tempo da Silvinha contar para ela. Olha, agora eu pergunto, seria justo com ele eu pegar e fazer essa prova, esse teste, sendo que ele não estava aqui presente? Não. Você acha que o nosso Senhor é mais justo do que eu? Sim. Então é esse Deus que nós servimos. Então quando Deus nos chama a atenção para isso, né, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mateus fala 3 vezes, outros evangelistas vão escrever também. Em Apocalipse, pelo menos 8 vezes João escreve: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Por que isso? Porque é uma expressão a qual Jesus
falou. Em algumas Bíblias vai estar grifado em vermelho, porque foram palavras ditas pelo próprio Senhor. Então é uma maneira de enfatizar a importância e a compreensão espiritual, e principalmente a receptividade à mensagem do Senhor. Ele está incentivando as pessoas a não apenas ouvirem fisicamente, mas principalmente a entenderem e aplicarem de maneira mais profunda os seus ensinamentos. É isso que Jesus estava falando. Então quando você lê na Bíblia, olha, quem tem ouvidos ouça, é que Jesus quer que entre por aqui e caia aqui e externize em atitudes. Como eu sempre dou exemplo, até o ano passado estava dando o prêmio lá de, foi 10 mil, 20 mil do My Number. Falei, algumas pessoas escutaram, foram e fizeram, ganharam 20 mil na faixa, outras não. É assim a vida. Pessoas são curadas, pessoas são edificadas, pessoas são transformadas, não é porque Deus não quer, é porque muitas pessoas têm ouvido e não ouvem. Quantas vezes se é falado sobre perdoar na igreja? Não estão ouvindo porque não perdoam. Quantas vezes está se falando em ser generoso, em abençoar? Quantas vezes está falando, olha, você é amado e querido, e não entende? Eu entendo o que é isso, porque eu cansei de ouvir o jargão. De repente a gente coloca um jargão de crente: Deus te ama, Deus tem um projeto na sua vida. Eu escutava, mas nunca tinha descido no coração. Até o dia que eu entendi o quanto eu era amado por Deus. Aí mudou. Aí eu comecei a compreender o que é você ouvir com os ouvidos, o que entra aqui. E quando a gente sabe que entrou aqui, quando nós falamos, a boca fala, o coração está cheio. De repente você fala para uma pessoa: olha, você é amado filho, você é amado filho. Quando esse menino vai replicar isso? Quando ele sabe, né? Eu sou um pastor, eu observo as coisas. Está vendo esse instrumento aqui? Vou te dizer, quase que eu entreguei, né? A primeira vez que ele foi tocado nessa igreja, eu percebi. Eu ia perguntar: Márcia, você viu chegar algum pacote grande do Amazon, né, lá? Porque olha, tem que estar de comum acordo, senão vai dar ruim. Não vou pegar, senão vai que eu derrubo depois. Não sei se o meu seguro cobre. Mas quinta-feira, eu vi lá o filho dele tocando. Eu falei: isso é pai. Ele confiou o melhor que ele tem nas mãos do seu filho. Porque de repente ele viu uma maturidade. Foi a primeira vez que eles tocaram, né? Não sei, na igreja, com esse. Já tocou? Aí eu não tinha, talvez foi, não sei, numa rede, mas eu vi lá, falei: olha só, o pai deu o baixo do filho dele para o filho tocar. Na hora eu falei: uau, Deus é assim com a gente. Às vezes a gente não percebe. Mas logo de cara, não. Eu não sei se esse é o mais caro que ele tem. Não sei. Não conta, é segredo, então depois fala. Mas vai chegar um momento que ele vai ter o maior prazer em falar: filho, esse aqui é o tesourinho do papai, o cuidado do papai. Esse aqui é o meu melhor instrumento, está aqui, toca. Você acha que Deus não pode fazer muito mais do que o nosso querido irmão Cris? Assim o nosso Deus. Mas para isso a gente precisa estar atento. Você acha que o Cris não deve ter instruído? Toma cuidado. Tem gente que é sem noção, coloca anel, vai tocar baixo, estraga tudo baixo. De repente falou: tira o anel, para não bater, não coisar, eu não sei. Mas ele foi instruído, e com certeza aquele filho ouviu. Deus é muito maior em seu amor, em sua bondade, em sua benignidade, em sua paciência, e Ele deseja que nós o ouçamos para que Ele possa direcionar as nossas vidas. O meu povo perece por falta de conhecimento. O meu povo não precisa ser instruído, não porque é incapaz, não, porque de repente não sabe o caminho. Assim Jesus compara, são como ovelhas perdidas que estão indo para o matadouro. Precisa de alguém para direcionar: olha para cá. E nós precisamos entender, e eu fiz questão de ler essa passagem, para que a gente pudesse entender. E aí você lê e fala: uau, mas a gente lendo assim dá a impressão que Jesus parece que queria que alguns não ouvissem. Não. Se Ele entregou o seu Filho para morrer por todos, é que Ele sabe que no meio de todos, nem todos vão querer. Quando nós ministramos a palavra, o desejo de um pastor é que todo mundo ouça. Preste atenção, seja tocado, seja transformado, receba a cura, receba o perdão e saia para aquela porta da melhor maneira possível. Mas a gente sabe que não é todos. Porque nós fazemos segredos? Não. Porque nós fazemos, Deus faz exceção? Não. É porque de repente a nossa cabeça não está aqui,
há uma preocupação maior, de repente você está com atenção em outro lugar, mas quando nós estamos com nossos ouvidos abertos, Deus Ele fala, amém? Então, eu queria que a gente prestasse atenção, e se fosse dar um nome a essa ministração, seria vinde e ide. Que é isso, pastor? A gente vai entender. Jesus, Ele ensina, e esse trecho que nós lemos no Mateus 13, no capítulo 10 de Mateus, Ele escolhe os seus discípulos. A gente precisa entender que há situações onde Deus fala uma multidão. A parábola que foi preferida aqui foi uma multidão, provavelmente pode ter sido a mesma que está descrita em Lucas, que está descrita em Lucas capítulo 5, onde Jesus entra no barco de Pedro e ministra a uma multidão. O que acontece? A multidão escutou, talvez alguns puderam entender, alguns não. Os próprios discípulos escolhidos por Senhor não entenderam. Falaram: Senhor, que mistério é esse de lançar semente, palavra? Jesus pega e explica. Já diminuiu a proporção daqueles que têm interesse em se aprofundar na palavra. Só que a gente vê aqueles que frutificam, e você tem que entender isso. Nós somos chamados para frutificar. Nós somos chamados para não permanecer da mesma maneira. A última mensagem minha, primeira mensagem do ano minha esse ano. Eu não sou apegado às coisas. Poderia ser o pastor, eu sou o pastor dessa igreja, eu tenho que pregar a primeira vez? Não, pastor aqui, agora ela falou a mensagem dela, a pregação dela, falou: a pregação é boa, hein? Vai lá, vai fundo. A gente não é apegado a essas coisas. Tem que ser eu orar. O homem que ora e Deus responde. Não é assim que funcionam as coisas. Então, quando nós entendemos que Jesus estava falando para uma multidão, e o desejo de Deus é que nós venhamos crescer e multiplicar. Entenda, a última mensagem que eu preguei fala sobre construção. Lucas 14. Um homem deve medir para ver se pode concluir, para que não fique sendo motivo de chacota. E outro é uma prevenção de destruição. Então entenda, nós somos chamados para construir e cuidar daquilo que foi construído. Eu tenho que ver se eu posso ou se eu não posso. Se eu não posso, envio mensageiros de paz e não acontece guerra. É sobre isso o evangelho. Então em Deus não é normal a nossa vida permanecer da mesma maneira. Há uma palavra sobre a igreja, e a igreja não é horóscopo, tá? Eu já vi pastores tirando sarro disso. Agora é horóscopo, a igreja é o ano do avivamento, o ano disso. Não, nós caminhamos em cima de uma direção. É completamente diferente. É para dar uma direção para o que nós estamos orando, para aquilo que Deus pode fazer, para onde nós devemos caminhar. É isso. Não é um horóscopo gospel. Não. É uma palavra, por quê? Porque tem pastores orando a respeito dessa palavra. Eu creio que você deseja expandir. Eu falei expandir não é você ter uma célula maior, não é ter uma igreja maior, expandir é de repente expandir os seus negócios, expandir a sua influência, é alargar as suas fronteiras. De repente você sabe falar um idioma. E sim. Mas de repente você sabe um idioma, expandir, falar 2 idiomas, 3. De repente você tem um negócio e expandir o seu negócio. É expandir no conhecimento do Senhor, é expandir em todas as áreas. E é algo que nós necessitamos. Talvez não tenhamos coragem, mas todos nós desejamos. Você não deseja ser mais feliz no seu casamento, quem é casado? Isso é expansão. Isso é expansão. Você não deseja que seus filhos aprendam mais? Cresçam e amadureçam? Isso é expansão. Amém? Então, como eu falei, Mateus fala pelo menos 3 vezes. João vai escrever através em Apocalipse. Quem tem ouvidos para ouvir, ouçam. Por quê? Qual a importância de ouvirmos? Qual a importância de ouvirmos? Alguém fale um ponto. Aprender. Mais um? A fé vem pelo ouvir. Eu não sei se você já parou para pensar por que a fé não vem pelo ler. Porque nós somos chamados para anunciar o evangelho. O evangelho significa boas novas. O evangelho foi
manifesto. A Bíblia, quem estudou, quem faz o Enden, sabe que a Bíblia escrita não foi assim, era tradição oral, a história, né, principalmente no Antigo Testamento, era pronunciada, se passava de pai para filho. Depois começou a ver escrita, então era uma tradição oral, então é falando. Por quê? Porque talvez quando formos ler também nós vamos ler o que nós queremos, mas falar, ninguém nesse ambiente aqui vai estar sintonizando outro canal, todo mundo vai estar vendo essa mensagem que é o qual nós estamos pregando, a não ser que você seja um pouco ousado, cara de pau, coloque um foninho de ouvido e entre numa outra pregação aí no YouTube, mas todo mundo aqui vai estar ouvindo essa mesma mensagem, e talvez não sejam todos, o desejo do pastor é que sejam todos que venham aplicar, mas é essa a diferença. Então quando Jesus está falando, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Por quê? Porque a palavra de Deus fala, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Amém? Romanos 10:17, na Nova Versão Transformadora. Portanto, a fé vem por ouvir, isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. É isso que é o Evangelho. E por que o nome disso, pastor, dessa ministração, vinde, vinde e ide? Porque são 3 convocações que Jesus faz ao seu povo, aos seus discípulos, e a gente precisa entender a peneirada que Ele vai dando. Deus amou o mundo de tal maneira, amém? É vontade de Deus que todos sejam salvos, amém? Deus não tem prazer na morte de um ímpio, amém? Ele parece que retarda a promessa, parece, por quê? Porque está fazendo alguma coisa? Não, porque o desejo dele é que todos venham ser alcançados, amém? Deus, Ele se alegra na morte dos seus santos. Você entender isso? Se nós temos medo de morrer, alguma coisa tem. Aí a gente fica a pergunta, Deus vai se alegrar com a sua morte ou vai ficar triste? Por que, pastor? Por quê? Porque se Deus vai ficar triste, eu tenho que me alinhar a Ele. Se Deus vai se alegrar, porque eu estou alinhado a Ele, a sua palavra, amém? Então, primeira convocação feita pelo Senhor, primeiro vinde, vinde a mim. Está na sequência em Mateus capítulo 11, verso 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados, quem? Todos. E sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu já falei isso outras vezes, eu amo massagem, mas eu nunca vi ninguém ser massageado da alma, tem massageado do ego, né? Mas ter um descanso para a alma, eu só encontro aqui. Quando eu me achego a Ele, quando eu venho até Ele. Presta atenção na sequência, a gente vai seguir a sequência que Mateus escreve. Primeira convocação que Jesus declara, primeira declaração: olha, se você está cansado, se você não está tendo paz, se você está atribulado, se você está com pensamentos depressivos, se você está angustiado, vinde a mim, porque em mim você vai encontrar descanso para a sua alma. É para todos esse convite, amém? Depois que eu me converti, é para mim esse convite ainda? Sim, porque de repente eu vou enfrentar situações onde eu vou ficar angustiado, e quando eu estiver pesado, eu sempre falo isso, ensino para os meus líderes: se você está fazendo a obra do Senhor, está pesado, alguma coisa estranha tem, porque o fardo dele é leve, é suave. O dia que você vê eu murmurando por fazer a obra do Senhor, você pode chamar minha atenção: pastor, você está na carne, você está meio coisa, você está, porque é leve, é suave. Então essa primeira convocação é para todos, em todo tempo. Está angustiado, está cansado, vinde a mim. E para que nós precisamos de encontrar descanso para a nossa alma? Porque é a nossa alma que vai ditar, é a nossa alma que dita as coisas, são as nossas emoções, amém? São as nossas emoções. De repente você está cansado físico, você dormiu tarde, a carne vai falar assim:
Assiste online. Aí o espírito nem fala nada, ele está tranquilo. Aí a emoção vai falar, mas você já fez, você foi na cela essa semana, você já foi batizado com o Espírito Santo na sexta, para que vir no culto domingo? A nossa alma falando. Mas aí quando vem o intelecto, o espírito começa a combater a nossa alma, mas poxa, você não quer mais de Deus? Verdade. Mas a tendência da nossa alma, as nossas emoções é puxar para a carne. Não 100% às vezes, mas 70% pelo menos. As nossas emoções vão puxar. Alguém olhou torto para você, você não vai sorrir e falar, não, irmão, talvez ele está de bom humor. O que a nossa mente vai pensar lá? Está julgando, está fazendo isso. É assim ou não é? Seja sincero. Porque nós precisamos encontrar então descanso para a nossa alma. É para isso. Essa convocação, Jesus, logo após chamar os seus discípulos. Jesus, após convocar 12 homens e começar a dar encargo para eles dar ensinamentos um pouco mais profundos. Mas ele está diante de uma multidão e fala, vinde a mim. Todos que estão cansados. Amém? Se você está cansado, hoje é dia de você chegar ao Senhor, para encontrar descanso na sua alma. Você já tomou decisão com seus pensamentos, suas emoções em turbilhão? Não é ruim? Dá certo? Na maioria das vezes não. Eu não ajo sob pressão. Tem que responder agora, pastor. Tem que comprar, tem que dar o sinal. Não, se for de Deus vai ser, se for para ser mim não vai. Relaxa. Eu não me permito entrar nesse furacão. Vai ser, eu consigo agora. Dá. Não dá. Eu estava falando lá para os pastores, eu já vivi fase na minha vida, novo convertido, você quer... Comigo, né? Aonde eu era líder de célula, parece que tinha a mesma regra para ser líder de célula, igual empresa, né? Você que trabalha numa empresa japonesa, parece que é assim, não pode tocar mais de 2 vezes quando você liga para uma empresa. Não sei, alguém trabalha em empresa, pode me confirmar isso? 3? Esse empreiteiro aí também. 4, louco, tem empresa que você liga aí na primeira. Mas vamos lá, 4 é do Kevin. Eu era assim, ligava alguém da célula, tem que atender. Eu entrei debaixo desse jugo. Ninguém pediu. Talvez deram um exemplo e a gente entrou. Chegou uma situação chegou uma situação aonde a pessoa me convidou para ir jantar depois da célula, normal, né? A gente está ali, às vezes a gente vai comer. Tinha casais queridos que hoje são obreiros no Brasil, que às vezes as pessoas pensam que era puxar saco meu ou não, mas eles queriam ter um tempo com a gente. Às vezes a gente pastoreava ali em Caria, cuidava do culto de manhã, acabava o culto, vinha pessoas conversar. Às vezes eu ia sair para almoçar 3 horas da tarde, e aquele casal estava esperando lá para almoçar com a gente. Você acha que eu sou doido? Fala, não, eu vou em outro lugar sozinho. Não, vamos com a gente, vamos lá. Então eu já criando um vínculo. Só que esse dia, uma vez, um casal ligou para ligar para a gente, para convidar. Eu falei, não dá para a gente ir. Só que ele ligou, quando eu estou no culto, eu não atendo o telefone. Eu entrei por aquela porta, eu estou vindo ali, meu telefone está sempre no vibrador. Você nunca vai ouvir meu barulho, meu telefone tocar, ele está sempre no silencioso, mas vibra. A não ser que seja emergência, a não ser que seja de repente meu pastor ligar, eu vou ver que se acontecer algum problema, eu vou socorrer. Mas eu procuro deixar ali. Então meu telefone ainda estava ali, no modo meio tranquilo. Só que nesse inteirinho, ligaram para o meu pastor para reclamar lá, o pastor Adriano, líder de célula, não atende o telefone. Você acredita nisso? É assim que era a minha vida. Aí, a pastora pegou e falou, peraí, que hora que mandaram mensagem para você? Tipo, 8h30 mandaram o convite para mim. E eles tinham ligado antes para ele. 8h25 foi a ligação. Então, tipo assim, como liga para reclamar aqui antes de mandar mensagem? A partir daquele dia, eu comecei a ver e falar, não é assim que a bandinha vai tocar mais não. Eu tenho trabalho numa fábrica, meu dia tem 24 horas igual todo mundo. No que eu puder fazer, eu vou fazer. Quando eu puder atender, eu vou atender e eu vou fazer. E quando eu não consigo atender na hora, eu sempre retorno. Esses dias a gente passou o fim de semana ali no retiro. Meu telefone fica tranquilo ali, desligado. Eu vou fazer. Mas eu não permiti entrar nessa paranoia, porque não era o jugo de Deus. Eu via atribulado, falava, meu Deus, e fulano, pastor, então, fulano, será que vai acontecer? Eu falei, Kátia, a gente ensinou, explicou e mostrou. Se ele vai fazer ou não vai fazer, não cabe a mim. Eu preciso dormir e ter paz.
Sabe a paz que excede todo entendimento? Eu tenho ela. Eu deito a cabeça no meu travesseiro e eu descanso. Porque eu escolhi seguir esse caminho de ir até Ele. Não de agradar as pessoas. Eu não consigo fazer isso, gente. Jesus agradou todo mundo? Não. Tem um ditado que você já ouviu: não se agrada a gregos ou troianos. Se nem Jesus conseguiu agradar todo mundo, você acha que eu sou louco de pensar, tentar? Não, é incabível, não encaixa. Então nós precisamos entender isso. Para quê? Para que você tenha paz, para que você encontre descanso para a sua alma, porque senão seus sentimentos e emoções vão ficar tribulados. Amém? Por que é importante cuidarmos da nossa alma? João fala na sua epístola, no terceiro capítulo, na terceira epístola de João, verso 2: amado, desejo que vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como vai bem a tua alma. Ou seja, se a minha alma não vai bem, as outras coisas eu não vou conseguir administrar tão bem. Mas como a minha alma vai bem, eu vou conseguir administrar e ter êxito em todas as outras coisas, principalmente na saúde. Se nós não entendemos isso, a gente não aceita essa convocação, a gente não ouve esse vinde de Jesus. Vai e passa. Vai e passa. Mas Ele está aberto hoje para todos: vinde após mim. Amém? Jesus, Ele vai falar uma outra convocação. Lá em Mateus 16, Jesus fala assim: então disse Jesus aos seus discípulos. Quantas pessoas eram? 12. Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo todo, o mundo inteiro, e perder o quê? Sua alma. Mas será que está vinculado ali atrás da que a gente leu? Será que está vinculado às últimas cartas ali na Bíblia que a gente leu? A Bíblia é um quebra-cabeça, que você vai entendendo e ela se encaixa perfeitamente. Amém? Esse chamado, vinde após mim, não é para uma multidão. Talvez não tivesse só os discípulos ali, tá? Eu esqueci de ver isso. Mas eram discípulos de Jesus. Se eram só os 12, tinha mais algum ali, não vem ao caso. Mas eram pessoas que desejavam ter um compromisso maior. Por quê? Porque um dia uma semente caiu e fez sentido. Uau, é o que ele fala, tem palavras de vida eterna. Faz sentido o que ele está falando. Vamos prestar um pouco mais atenção nesse tal de Jesus. Uau, a gente chegou até ele, eu estava problemático, estava com isso e encontrei uma paz. Mas não para aqui no vinde até mim. Ele convoca novamente: vinde após mim. Só que essa convocação é diferente, porque é para quem quer. É para quem quer. Se alguém quiser, não é obrigado. E essa é a beleza do Evangelho. É por isso que eu fico apaixonado por Cristo. Essa liberdade que eu tenho de escolher, não é forçado. Eu tenho a liberdade. É para quem quer, se alguém quiser. Mas presta atenção, não é mais até Ele, é após Ele. Você sabe o que é isso? Vem cá, Felipe. Anda na minha frente. Ele está após mim? Não, agora anda atrás de mim. Quando Jesus faz essa terceira convocação, vinde, obrigado, após mim, a gente tem que querer, a gente tem que confiar, a gente tem que se submeter.
não é tão simples assim. Foi tão bonito, foi tão gostoso ali o retiro que teve ali, porque você vê ali Deus ajustando, encaixando cada ministração pontual, né? Deus direcionou para cada um ministrar ali de uma forma específica, estava todo mundo ali aberto, foi tão bonito, porque estavam todo mundo ali querendo. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Eu estava tão querendo que eu nunca tomei caldo de mocotó. Tomei caldo de mocotó a primeira vez lá. Pensava que era forte, né? Ruim. Tomamos, vai lá. Teve uma picanha de wagyu lá. Comi até uma carninha com gordura lá. Falei, essa é de wagyu, né? Vamos, vai. A gente vai. Mas quando a gente não quer, gorduroso. Tá frio. Tá mal passado. É assim ou não é? Agora quando a gente está com fome, não é diferente. Você traça tudo que ele está para frente. É a bolacha vencida, é a bolacha dura, é o leite que passou, é o iogurte. Você sai traçando tudo que está pela frente, o que você quer. Agora imagina tendo fome e sede de Cristo. Cristo vai falar para você, perdoa. Uau, perdoa. Cristo vai falar para você, ame. Você, uau, eu vou amar. Cristo vai falar, creia que eu vou fazer grandes obras através da sua vida. Você vai crer. Você vai crer. Porque você está indo após dele, você está aceitando uma segunda convocação, porque você está confiando nele. Sabe o que me levou a me tornar um cristão, não um pastor? Foi ver a veracidade desse livro. Eu cansava de ouvir da Bíblia que Jesus te ama. Minha mãe, eu falei isso, ela falou, Jesus morreu por você. Eu falei, o que eu fiz? E eu não entendia. Minha esposa via chamando, minha cunhada via conversando. Você precisa ir na igreja, meu Rani. Fazer o que na igreja? Até o dia que eu comecei a dar o primeiro passo, eu fui até ele. As coisas começaram a mudar. O dia que eu orei e vi Deus respondendo a minha oração, eu falei, uau! Não é igual o pastor Rony, eu posso. Eu falei, uau! Mesmo sendo um homem pecador, falho, cheio de... Ele escutou a minha oração. Ele respondeu o meu pedido. Ele trouxe uma resposta e confortou meu coração. Falei, uau, quer saber de uma coisa? Eu sigo esse Jesus. Eu pego essa cruz e eu vou após ele. É dia após dia. Amém? Então esse outro comissionamento, essa convocação é para quem deseja, é para quem quer, é para quem quer se sujeitar. Não é tão gostoso quando alguém que sabe um pouco mais que você, conhece de uma necessidade que você está, vem te instruir? É maravilhoso. Eu amo ver casa. Você vai comprar uma casa? Pergunte, a gente vai ter um prazer. Vou lá, mostro os conselhos. Eu sempre falo, quem vai comprar casa, não compre a primeira casa que você pisa, porque você vai ficar vislumbrado. Uau! Visita uma, visita duas, visita três. Teve uma situação de um rapaz que ele foi comprar uma casa. Ele estava decidido. A ruazinha, aquela ruazinha estreitinha para entrar assim, e depois ficava larga e ficava estacionamento no meio. Só que tinha uma pedra na frente e não dava para ir. Ele estava decidido, ele ia assinar o contrato. E ele veio pedir meu conselho antes de assinar. Você está pedindo meu conselho? Eu posso dar o meu conselho? Pode. Eu falei, eu posso orar para Deus? Pode. Posso orar para Deus, porque eu estou pensando lá na frente. Eu não estava pensando em um dia só, ele vai, entra, liga e estaciona. Eu estava pensando no dia que tem chuva. Eu estava pensando no dia que de repente a esposa dele sai com um carro, e ele chegou antes para trabalhar, ela saiu porque saiu com a amiga e parou atrás dele. Ele vai acordar atrasado para ir no trabalho, e está chovendo. Ai, o carro dela, por que parou ali? Ele tem que ir lá, tirar o carro dela, sair, não da casa, porque não dá para manobrar, sair, tirar o dele, colocar o dela e ir. Eu pensava nisso. Eu falei, eu posso orar? Pode. Senhor, se não, é simples, não é coisa, aquela coisa. Senhor, se é teu, abre, se não é teu, fecha. Tem uma chave de Davi no Isaías 22, 22. Uma chave que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Fechou. Compraram num lugar maior, melhor, estão felizes. Mesma coisa o Daniel San, não do Karate Kid, do louvor. Ele estava ali, pastor, eu vou comprar. Falei, Daniel, é do lado da linha do trem, não tem problema nenhum, né? Vai conhecendo ele, não ia casar. Tá? Pode orar? Pode.
Senhor, se é, encontrou um lugar melhor, mais bem localizado. Sabe por quê? Porque ousou ir após Cristo, se sujeitar àquilo que Deus está para direcionar. Quando nós entendemos essa sujeição, fica fácil. Eu não perco a minha alma. Perder a alma não é você não morrer, tá? Talvez, aqui. Mas às vezes você perde os seus sentimentos. Você está vivinho, mas parece um zumbi. Não tem emoção nenhuma, não tem esperança nenhuma, porque talvez foi muito machucado, frustrado. De repente você é aquela pessoa que fez, mas de repente perdeu a alma em algum momento. E aí? Há um chamado primário. Vem até mim, encontra descanso, encontra paz para a sua alma. Amém? Então esse chamado é para quem quer, e que Deus possa encontrar nessa manhã pessoas que queiram. Pastor, mas eu já sigo, mas está ali alinhadinho, está ali encaminhadinho. É a Bíblia que fala de certas coisas. Se é para sujeitar, se é para respeitar a autoridade, respeita. Eu nunca tive problema com a autoridade, nunca. Porque graças a Deus, no começo da minha conversão, caiu um livro, chegou até mim, Debaixo de Suas Asas, no menos do autor, John Bevere. Eu li aquilo assim, sem entender, mas com o coração tão limpo, com a mente tão aberta. Quando você é novo convertido, você come, você não reclama, você não questiona, você está ali, uau. Minha conversão foi assim, entendendo que é autoridade. É o tiozinho, ranchou do apartamento do Dante. É autoridade. É o meu irmão mais velho, não tenho, mas está supondo, exemplificando. É minha autoridade. Meu pai, minha mãe, é autoridade. É o chefe na fábrica, é autoridade. Eu aprendi a me colocar debaixo disso. E eu sempre tive a bênção e o favor de Deus. Eu sempre fui abençoado. Eu sempre tive paz. Amém? Então, relembrando, vinde até mim. Segunda convocação, vinde após mim. Jesus chama no capítulo 11 para vir até ele, no capítulo 16 para vir após ele, e depois, lá no finalzinho, último trecho do Evangelho de Mateus, ele fala, ide. Por que muitas pessoas se dão mal, não conseguem para a obra? Você vê um monte de gente causando escândalo, por quê? Porque talvez não foram até ele, depois não andaram após ele. Não, eu quero fazer, eu quero pregar, eu quero ser líder, eu quero ser pastor. Talvez não passaram por essas convocações anteriores. Aí acontece um destroço. Morre-se, não falo fisicamente, ou mata-se, porque não tem paciência. Vai dar ensinamentos que, meu Deus, vai dar conselhos que, meu Deus, ou mesmo se perde, se destrói dentro da família. Por quê? Porque não passou por esse processo. Vinde até mim, vinde após mim. Mas agora ele tem uma outra comissão. E para quem é? É para quem escutou essas convocações. Você precisa entender que quando nós caminhamos em Deus, há algo para ser construído. E mais uma vez, isso não está vinculado à igreja somente. Deus tem um chamado para você, mas você precisa construir algo, uma família. Mas eu tenho uma família, então construa uma família aos parâmetros da Bíblia. Mas eu tenho filhos, então eduque os seus filhos aos parâmetros da Bíblia. Você precisa construir isso. Quando nós cantamos, eu vou construir, não é de construir uma casa que ele está falando. É a sua vida, que é muito mais preciosa que qualquer mansão que possa existir nesse planeta. É a sua história. Então construa na rocha, que é Cristo. Construa e seja inabalável em Deus. Nós somos chamados para frutificar, como nós lemos. Frutificar é transmitir. Como ouvirão se não há quem pregue? Mas quando eu vou, mesmo sem saber, gente, eu não sabia de nada com nada quando eu cheguei a primeira vez na igreja. Sabia. Quase quem chega. Sabia. Vão aprendendo. E olha só que lindo. Aprendei de mim, que sou manso e humilde. Jesus, ele é lindo. Ele tem paciência para ensinar.
humildade para ensinar, Ele está ali. Todas as vezes que eu não sabia de algo, eu perguntei para Deus. E Deus me respondeu. Talvez não de imediato, não disso, mas Ele sempre me respondia. E eu continuo caminhando. Não tem problema a gente ter dúvidas. O problema é essas dúvidas nos paralisar. Você acha que, talvez você está nos visitando a primeira vez, você acha que eu não desconfiava um monte de coisa da Bíblia? Será que é isso? Será que é aquilo? E eu fui desmistificando isso e estabelecendo a verdade. É verdade que Deus cura? Sei, orei. Sou curado através de Deus. Será que é verdade que Deus provê? Sei. É verdade você ser cheio do poder de Deus e às vezes você não aguentar e cair? A gente já testemunhou em off, né? Novos convertidos, tudo bonitinho lá, seguindo a Jesus. Jesus falava, entra nesse túnel de fogo, entra dentro do vulcão. A gente estava lá. A novo convertido é uma beleza, né? Bonitinho. Por isso que tem alguém para acompanhar, porque às vezes faz umas orações doidas. Queima, venha o teu fogo, me consuma. Não é assim, né? As coisas, tem que ter um pouco de sabedoria. E a gente tudo bonitinho indo lá. Gente, a gente tentava ali na última fileira. Tocava o louvor de adoração. A gente estava ali. Começava a adorar, a gente erguia as nossas mãozinhas, fechava o olho, daqui a pouco, puf! Falei, eita! Ninguém relava em mim. Ninguém relava na pastora. Homem nenhum tem o poder de fazer isso. Igual eu falei, a primeira vez que eu vim na igreja, a primeira vez que eu vim e encontrei essa paz, a gente vai estar encerrando. A primeira vez que eu vim e encontrei essa paz, eu atendi esse chamado. Quem quer vir aqui aceitar a Jesus? Vinde até mim. Eu já fui em igreja, vem cá de novo, Felipe. Vem aqui que aqui dá espaço. Quem quer aceitar Jesus? Eu já fui em igreja. Ai, mas dava vontade, eu fazia assim, segurava. E pegava assim, eu falei, nunca mais eu volto. Ninguém tocou em mim. Sabe quando vem vindo um calor assim, você vai ficando sem graça, você sabe que é para você levantar sua mãozinha, você vai ficando meio assim, e vai, quando você vai ver, você está lá na frente. Sério, essa semana fez 22 anos que isso aconteceu, lá em Caria. Eu fui, morrendo de vergonha, né? Eu entendo, a gente entende que é uma batalha daí para vir até aqui, para receber uma oração, um posicionamento. Há uma batalha também do pastor até a coxinha da cantina. Essa batalha às vezes dura 3 horas só, é brincadeira. E eu vim aberto, sem entender nada, sem saber nada da Bíblia. Eu vim. Uma paz começou a inundar meu coração, minha vida. Sério, eu pensei que estava pisando em nuvens. O que acontece? Lembra a carne, as emoções. Eu falei, não. Esses crentes estão tudo cheio de maracutaia. Eu falei, não é possível. Em algum momento eu me perdi. Eles colocaram um colchão d'água ali para a gente pisar lá na frente. A gente está sentindo isso, não é possível. Sabe o que eu fiz? Abri o olho. Era o carpete marrom. Quem lembra de Cariela? Só o bispo que vai lembrar disso. Carpete marrom com a cruz roxa ali na igreja. Aí eu pisei ali, não tinha nada. Porque coisas espirituais não se explicam. Se crê e se vive. E a partir daquele dia eu falava que dá para contar com o meu nariz os dias que eu deixei de cultuar ao Senhor, que foi o único dia que só tinha um culto e eu precisei fazer mudança. Fora isso, em toda situação, a gente está viajando, a gente cultua, a gente cultua, não deixamos de cultuar, porque eu escutei um vinde, vim, tive a paz. Depois eu escutei um chamado, é para mim. Eu já falei isso, gente. Sabe a primeira coisa que eu fiz na igreja de servir? Eu fazia voluntário, né? Ficava ali de pé, ali no fundo, ali de pé. A minha alegria era ficar no culto de pé, ali no fundão, torcendo para algum diácono esquecer de levar água para o pastor. Essa era, me confesso, o meu pecado. Essa era a minha oração, tomara que esqueçam. Tomara que esqueçam, que eu vou lá, pego e compro. Era a minha alegria. Aí o dia que me chamaram, essa maleta está lá atrás. Cadê o Takahashi? Takahashi, corre ali, de repente, pega aquela maleta da Sony Prata. Está ali atrás, ali, aquela maleta de alumínio da Sony Prata. Me encarregaram de guardar a filmadora da igreja, que há 22 anos atrás custava 150 mil. Gente, ela não sei se ela lembra, mas eu sentava naquele sofá azul em casa, que era um azul meio céu, dessa cor. A gente se inspirou para... Era na Nissen,
Tem coisa pior que Nicém. Entendedores entenderão. Aí a gente sentou ali. Não tá, dá jogo. Se não tiver, dá jogo. Era uma maleta, depois você vê. Tá aí? A minha alegria e eu me sentia honrado. Eu falava, uau, confiaram a filmadora mais cara da igreja nas minhas mãos para me cuidar. Um ímpio, eu pensava assim, um pecador. Tirava, passava o paninho, limpava, cuidava e colocava ela de volta. Eu vou mostrar como eu entrava na igreja, eles estão ali. Por isso que é gostoso ao vivo, né? Olha lá. Essa mesma emoção que o cartaz está carregando, eu carregava. Obrigado, Taca. Gente, eu entrava na igreja assim. Uau. Carregava lá. Deixava, falava, uau. Uau, eu. E assim foi indo. Vem cá de novo agora e a gente vai estar encerrando. Aí eu não caí na besteira, tá? Fui empurrado pela minha esposa, vamos fazer parte do ministério de intercessão. Se você não conhece Caria, do lado da cozinha tem a sala pastoral, tem os banheiros, tem uma salinha minúscula, que é a tesouraria, não é nem tesouraria ali, guarda só os negócios da Santa Ceia e da oferta, é um quartinho meio por 1,5. Vem cá Felipe, vem cá Pamela, vem cá Anderson. Estava eu, minha esposa e mais 2 mulheres de Deus que estavam lá. Eu era novo convertido de tudo. Estou contando para você entender o que a gente passa, que batalha. Estava todo mundo naquele quartinho. Eu estou falando, eu não conhecia a Bíblia. Vamos aqui para cima, para de todo mundo, velho. É para pagar amigo, vamos pagar direito. Novo convertido, não sabia nem orar. Não sabia, só queria servir a Deus. Vamos fazer um círculo aqui, pode dar? Aí, é lógico que eu não era líder de nada, eu estava ali servindo. Aí as intercessoras começaram a orar e segurando a minha mão. E sempre ouvi da minha mão que ela escutava e sabia o que a gente pensava segurando na nossa mão. Mas é superstição, tá? Isso é coisa de mãe para colocar medo, botar o terror. E aí estava lá, daqui a pouco começaram. E o pecado vai sair do nosso meio agora, em nome de Jesus. Nós não podemos aceitar o pecado. O pecado tem que sair do nosso meio. Eu falava, meu Deus do céu, aonde que eu vim parar? Aí eu falei, obrigado. Eu falei, agora todos os meus pensamentos vão ser expostos, o que eu faço de errado. Mas Jesus não é um processo e não era nada sobre mim. Mas para ver o entendimento de uma pessoa nova na fé. Devemos ter paciência com os nossos irmãos. Amar, né? Me alegra o coração, não sei se a Larissa está aí hoje, mas a Raica está. Deus catou essas meninas de um jeito que eu não posso catar. É Deus, por quê? Porque elas são preciosas, assim como vocês são preciosos para Deus. Deus tem paciência, Deus nos ama, mas nós precisamos ouvir o que Ele está disposto a falar, ouvir o que Ele quer fazer, amém? E hoje nós temos, como ela falou, hoje mudou muito da minha época. Na minha época não tinham pessoas, não tinha o discipulado. E é muito importante o discipulado. O discipulado não é somente passar um estudo, mas é estar a pessoa te acompanhando, instruindo, direcionando, aconselhando. Por isso Jesus falou, ide, fazei o quê? Discípulos. E fazer o quê com esses discípulos? Ensinando. A guardar o quê? E a gente quer generalizar, mas ele fala isso claro. Mateus 28, 18 diz assim: e Jesus aproximando-lhe falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Fica tranquilo, a gente venceu, cheguei, venci a morte já. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco. Quando? Quando eu estou cumprindo o ide. A gente tenta generalizar e falar, que Deus, o Senhor está convosco. Ele é onipresente. Mas você ter a sensação que Deus está com você. Sabe quando você não se abala, está lá no meio do terremoto, você não se abala, está no meio do fogo, você não se abala, está lançando
Na fornalha você não se abala, porque você sabe que Ele está convosco. É quando nós cumprimos esse id. Quando nós cumprimos esse id. Por isso nós precisamos aprender, entender e ir. Não deixe de pedir ajuda. Não deixe de ter alguém que te oriente, te ensine. Isso é muito importante. Faltou no começo da nossa fé. Foi o Espírito Santo que me discipulou por um tempo, até conhecer a diaconisa Luísa, e foi uma bênção na minha vida. Hoje é missionária no Brasil. Ela sabia tudo, ela era tão sutil. Ela pegava e ela me ajudou a quebrar as vergonhas de evangelizar, falando: vamos fazer uma boa ação lá, arrecadar alimentos, bater nas portas dos prédios, para a gente arrecadar alimento para fazer cesta básica. E ela, ó. Aí depois ela pegou: agora vamos evangelizar? Vamos. E foi indo. Eu era o largado que ficava no sofá lá. Aí me tornei a ser o último que ia embora da cela. Eu só ficava lá perguntando: mas isso aqui. E antes disso, a gente encerrou. Primeira vez que eu fui na cela, não foi, eu acho que o Ló estava, na época não era ele o líder, mas acho que era o Milton. O Milton da Suede, né? Suzete. Você conhece também, Karina? Ah, não, que eu falei, a Karina tem que ser vereadora mesmo ali de Mical Rancho, que meu Deus, todo mundo que eu falo da igreja, ela conhece. Aí o que acontece? Eu trabalhava das 8 às 8, direto, me converti em janeiro, feriado de maio. Falei, vou pra cela, né? Sou crente, minha esposa não era tanto assim, que ela falava assim pra mim, que eu ir pra cela, estou falando, tá, gente, foi só ir pra cela, eu já passei no culto, eu vou no culto, isso porque ela que me chamou para ir pra igreja, mas graças a Deus mudou, é uma bênção na minha vida, né? Mudou muito, há tempo atrás, e ela pegou e falou assim pra mim, e graças a Deus que isso não desanimou, vai lá eu sozinho na cela, não conhecia muito ninguém, 3 meses da minha vida dentro da igreja, eu era o cunhado da Carla, isso não me abalou. Seu cunhado da Carla, pai, seu cunhado da Carla, seu cunhado, que bom, vai. A Carla é a minha cunhada que ganhou a gente para Jesus. Só que ela ganhou a gente para Jesus lá no Brasil, porque ela convidava, eu não ia. Aí ela começou a orar e eu fui. Só que ela foi para o Brasil, então ela não acompanhou esse processo. E ela é da igreja de Caria. Aí o que acontece? Vou lá bonitinho na cela, estou lá feliz de estar na cela. Entrei em 2, uma eu mas a outra eu fui para o monte sem saber de nada, né? Mas, gente, não façam isso com quem não entende. Não leve ninguém para um monte que não entende. Ensina, explica. Foi eu para o monte, direto da cela, sem levar uma blusa de frio. Era final de abril, era feriado, estava meio friozinho, não estava calor ainda. Mas aí tá, eu chego na célula lá, as pessoas ficaram felizes, de verdade eu estar lá. E quando você fica feliz com alguém, você quer honrar a pessoa, né? Chegaram e falaram assim: irmão Adriano, você pode orar pela comunhão, pelos alimentos? Na minha cabeça assim, como que é orar, o que é orar, o que faz, o que não era só na igreja, né? Aí tá. Aí o irmão chegou e foi tentar ajudar, tadinho. Eu acho que foi o Milton que falou, não dá jogo, irmão, pode orar igual você ora na sua casa. Aí piorou, em vez de ajudar. Eu falei, orar em casa. A gente tem que orar em casa. Ninguém falou isso para mim. Aí veio um anjo do Senhor, não sei se foi o Lóis, mas não foi o Milton. Chegou assim, mas aquele anjo foi anjo. Chegou assim para mim, assim, ó. Ele colocou a mão assim e falou: dai jogo, irmão, na próxima vez. Eu fiz assim. Falei, meu Deus. Por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente precisa ter esse amor, essa paciência, entender desses processos que nós passamos. Ninguém nasce sabendo. Eu não nasci desejando ser pastor, muito menos cristão. Mas porque eu ouvi uma boa nova, eu vim até Ele e encontrei paz. Eu não sei qual resposta você precisa dar, qual convocação o Senhor está fazendo para você. Se é para vir até Ele, se é para vir após Ele, ou se é para você ir. Se for para você ir, Deus é com você. Se for para vir após Ele, aprenda a se sujeitar. Mas se for para vir até Ele, não tem problema você estar passando dificuldades, porque Deus quer dar descanso para as nossas almas. Você não é menos especial do que ninguém.
Estava falando ontem para a pastora Vanusa, e eu já vou pedir para você estar se colocando de pé. Eu estava falando com a pastora Vanusa, falei, pastora, ela estava falando que às vezes a gente olha assim e fala, uau, né? Ela falou, tem alguma dificuldade, tenho vergonha. Eu falei, pastora, não parece, né? E eu falei, eu era assim. Aí eu contei a minha história, falei, pastora, para a senhora ter uma ideia, eu acho que eu ganhei na senhora. Eu falei, quando eu ia na loja, eu não tinha coragem de desdobrar uma camisa. Sabe que é você pegar uma camisa, você está lá dobradinha, você desdobrar e colocar assim para ver? Sabe por quê? Porque vinham pensamentos assim, quem é você? Você não é digno de fazer isso. Você não é digno de estar aqui. Sabe o que eu fazia? Eu não entrava. Eu entrava só 1 ou 2 dias, quando eu recebia o meu salário, eu estava com o meu salário todo na carteira. Para não ter perigo nenhum de alguém chegar e falar, não, eu tenho dinheiro, eu vou comprar. Mas eu me sentia indigno. E Deus mudou tudo isso. E tem mudado. Ele pode fazer isso na sua vida. Então, não interessa a dificuldade. Talvez você fale, mas é tão simples. Mas eram coisas simples que travavam na minha vida. Situações difíceis. Nós precisamos de paz. Para que com a nossa alma em paz, nós possamos direcionar todas as coisas. Para que nós possamos entender. Quando você está com tudo sensato, tranquilinho ali, bonitinho, você consegue decidir se eu quero seguir a Cristo. Porque é uma decisão, como eu falei, se você quiser. Mas para isso é um processo. E depois desse processo, você está se ajeitando, Ele conta com você. Para que a gente possa ir. Amém? Eu quero orar com você. Eu queria estar te convidando a vir aqui à frente. Qual a convocação que o Senhor tem feito ao teu coração nessa manhã? Talvez você já correspondeu até o ID, mas talvez aconteceu situações na sua vida que você precisa de descanso para a alma. Não é fazer um massagista, não é tirar uma férias, é descanso para a alma. Nós encontramos isso aos pés do Senhor. Talvez você quer já responder chamado, você quer aprender a caminhar, a conhecer mais Cristo, a viver a vida que Ele tem para você. Ou talvez você já passou por tudo isso, você sabe que tem um ID para você, mas tem algum medo, alguma reserva, você está precisando de coragem, talvez você está precisando de alguém que te empurre, te auxilie e oriente. Eu queria orar por você, você que nessa manhã, com seus ouvidos, você ouviu essa mensagem, e Deus tem falado ao teu coração. Eu queria te convidar a vir aqui à frente para que a gente ore por você. Para que a gente ore por você. Se você quer responder a primeira convocação, vinde a mim, fica desse meu lado direito. Se você precisa vir até Ele para encontrar paz, fica do meu lado direito, fica daqui para cá, não tem problema nenhum. Mas se você quer aprender mais do Senhor e vir após Ele, entender o que é caminhar e pegar a cruz dele, fica desse lado. Se você quer corresponder ao ID, mas não perca essa oportunidade nessa manhã. O Senhor tem falado aos nossos corações nesse dia. O Senhor tem trago essa palavra porque Ele ama a sua vida. Eu convido os líderes para estarem orando, mas coloca diante do Senhor o que tem impedido você de corresponder a essa convocação do Senhor. Se é medo, deixa aqui. Se é vergonha, deixa aqui. Se de repente você precisa chegar até Ele porque tem pesos, de repente é um caminho de ansiedade e depressão, é para você essa palavra. Vinde até Ele e encontre paz no Senhor, encontre descanso no Senhor para a tua alma nessa manhã. Mas não perca essa oportunidade. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o quanto você é amado, o quanto você é querido. Cristo morreu por você, para perdoar os seus pecados, para te dar salvação. Melhor, Ele conta contigo. Ele tem um sonho, Ele tem um propósito. Ele te convoca. Deixa hoje todos os empecilhos aqui, em nome de Jesus. Deixa todo medo, toda vergonha, toda barreira, e siga após Ele, oh, Senhor. Deus, nós te louvamos, Senhor.
irmãos, ó Pai. Eu te agradeço porque se chegando a Ti nós encontramos descanso para nossa alma. Eu te agradeço porque vindo após o Senhor nós encontramos a vida, Senhor. Nós encontramos o sentido da vida. Nós te agradecemos porque o Senhor confia, mesmo com as nossas falhas e limitações, o Senhor mostra um id. Que possamos cumprir o Teu id nesse ano com mais afinco, com ousadia, Senhor, com convicção. Que caia por terra toda intimidação, Senhor. Que caia por terra toda mentira, todas as acusações, Senhor. Mas que a voz do Teu Santo Espírito venha, Senhor, de uma forma tão clara, tão forte, Papai, para que possamos ouvir, Senhor, e nos alegrar, Senhor, nos regozijar, Senhor, sabendo que o Senhor não erra, sabendo que o Senhor é conosco, é em nós e através de nós, Papai. Nós te agradecemos, Senhor, por cada uma dessas vidas, Papai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Deus, nós te louvamos e nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém e amém.